Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Mensagem de Deus para o seu coração. Eu quero iniciar essa palavra com uma pergunta para você pensar. Não há necessidade de você me responder. Responda para você mesmo. Tudo que você faz na vida, desde o trabalho da casa, desde o trabalho que é a sua fonte de renda, desde servir a Deus com seus dons e talentos, a pergunta é: você acredita que você tem feito tudo isso com excelência? Você tem dado o seu melhor? Ou você tem dado o resto? Ou você tem dado coisas assim de segunda mão, não tem feito com excelência? Olha que texto interessante em 1 Reis, capítulo 10, verso 4 e 5. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e a sua subida, pela qual subia a casa do Senhor, não houve mais espírito nela. O que está dizendo aqui esse texto? Eu vou ler aqui em outra Bíblia, diz assim: vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e os seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. O que é isso, gente? O que ela ficou fora de si? Sabe o que é? Ela ficou deslumbrada, ela ficou maravilhada com a organização ali da equipe de Salomão. Olha que ensinamento incrível isso aqui. Então, a gente percebe aqui que quando fazemos aquilo que agrada ao Senhor, a Deus, com a máxima excelência, nós vamos atrair o favor de Deus sobre nós. Ou seja, somos abençoados por Deus. Então, quando você faz o teu melhor para Deus, para o trabalho, para aquilo que você faz na vida, seja desde a fonte de renda, os teus negócios, tudo, quando você busca fazer o teu melhor com excelência, você vai ser muito abençoado. Entendeu? É isso. Então, a excelência não pode ser um modo isolado de agirmos, mas um hábito. Que a excelência se torne um hábito na minha vida e na sua vida. Quem sabe, vamos pensar, quem sabe algo não está dando bom resultado porque talvez não estamos fazendo com excelência. Como diz no ditado popular, fazendo meia boca, né? Pela metade, de qualquer jeito. E você sabe que Deus, ele fala, olha, ele não quer que faça as coisas para ele relaxadamente, de qualquer jeito. É como aquela pessoa que às vezes ela vai cantar um cântico a Deus e antes dela cantar, ela fala: irmãos, me desculpe se eu cantar errado, é para Jesus. Então, se é para Jesus, tem que fazer melhor, meu amigo. Esse discurso aí tá meio fora de ordem, né? Então tem muita gente, na sua simplicidade, às vezes fala isso: irmão, se eu errar, você me perdoa porque é para Jesus. Então, se é para Jesus, não erra, irmão. Faça o teu melhor. Se não sabe fazer, então não faz. É pesado isso aqui, né? É só quem tem o Espírito Santo para entender esse negócio. Mas é isso, faça o teu melhor. Se o teu melhor é aquilo, então dê o seu melhor, mas não precisa pedir desculpa para a audiência. Entendeu agora? É isso aí, pastor, eu só sei isso. Então, é o teu melhor? Então, se é o teu melhor, quem vai saber se você está fazendo o melhor? Sabe quem? Deus. Então, você não precisa se justificar. Então, quando eu me justifico, olha, irmão, eu vou fazer isso der errado, vocês me perdoam. Então, pera lá. Então, faça. Não chega já pedindo desculpa. Faça o teu melhor, seja lá na área em que você atua ou vai atuar a partir de hoje. Então, é interessante que você, é uma pergunta, você dá sempre o seu melhor em tudo aquilo que faz? Tipo assim, você faz tanto o teu melhor numa empresa que quando você sai de lá ou porque te demitiram, você quis se demitir, pedir demissão,
Eles ficam com saudade de você. Ai, como aquele cara era bom, como aquela pessoa era boa. Puxa, como está fazendo falta. É isso. Sabe, quando você faz com excelência, de onde você sai, o pessoal sente saudade, o que você realmente fazia com amor. Você fazia de coração, sabe, de todo o teu coração. Então Deus está falando comigo nesta manhã e quero acreditar que está falando com você também, porque a excelência honra ao nosso Deus. A excelência vai inspirar pessoas. Inspirar pessoas. Está entendendo? Quando você faz com excelência, até aquilo que você fala, o seu brilho é diferente, os seus olhos ficam diferentes, o seu semblante fica diferente, porque você está dando o seu melhor naquilo que você precisa fazer ou aquilo que você está oferecendo para alguém. Até mesmo no atendimento, eu gosto de levar para o mundo corporativo. Se você trabalha numa loja, você é um vendedor, então apresente aquele produto com excelência, não de qualquer jeito. Eu estive em uma certa empresa, eu não posso falar muito, porque vai que alguém está ouvindo aí, né? Mas esse ano aconteceu um fato interessante. Eu estive em uma certa loja vendo um produto e eu percebi que aquela pessoa, aquele vendedor, a princípio atendeu bem, mas eu notei que ele ficava ali muito no celular. Quando eu fazia uma pergunta, ele estava ocupado no celular. Traduzindo, essa pessoa perdeu uma grande venda, não sabia que eu era um excelente comprador. E dali 30 dias eu estava naquela mesma empresa e comprando com outro vendedor. Não porque eu quis, que a pessoa acho que achou que não ia dar em nada. Como eu sempre atuei na área de vendas, certa ocasião chegou em nossa imobiliária, lá na cidade de Apucarana, lembro muito bem. Chegou uma pessoa na imobiliária, uma pessoa simples, estava assim, uma vestimenta simples, e eu atendi aquela pessoa. Eu dei o meu melhor para atender aquela pessoa. Eu não sabia o que ela queria, porque a imobiliária trabalhava com vendas de imóveis e locação de imóveis, comerciais e residenciais. E tinham casas para vender, apartamento, loteamento. Então essa pessoa entrou, não sei se ela ia alugar ou vender, mas eu eu atendi aquela pessoa. E teve outro caso, um outro funcionário lá que não, atende você, jogou para mim, atende você. Por quê? Porque ele olhou a aparência e eu atendi. E eu fiz um grande negócio com aquela pessoa. Ela tinha uma aparência simples, mas eu fiz um excelente negócio, que eu vendi algo para aquela pessoa. E o outro olhou pela aparência. E quando fala em aparência, eu vou para a Bíblia. E Deus diz assim, olha, o homem vê a aparência, o homem vê o exterior, mas Deus diz, eu vejo o interior da pessoa. Então muito cuidado, que você às vezes vai desprezar alguém e você vai perder um grande negócio, porque você foi pela aparência. Cuidado com isso. Então dê o seu melhor, faça o teu melhor, aquilo que você puder fazer com excelência. Então aconteceu esse fato. A pessoa deixou de vender porque ela estava atendendo, magicamente atendendo outras pessoas, eu acho pelo WhatsApp, porque hoje está assim, né? Às vezes você está conversando com alguém, a pessoa está no telefone conversando com outro, aí não dá negócio mesmo, né? Não dá para servir a dois senhores, ao cliente e ao celular. Tem hora que o celular parece que um semideusinho, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esse negócio, né? É bom, mas tem que saber usar, né? Mas voltando aqui à excelência, então você vê que a rainha de Sabá, ela ficou maravilhada. Ela ficou maravilhada com o banquete que Salomão preparou, a sua equipe, ela viu que tudo estava alinhado, como aquela equipe estava alinhada. A gente vê aqui nessa história que a rainha de Sabá, ela era uma governante poderosa. A rainha de Sabá, ela estava acostumada com a riqueza, com a grandeza, com a sabedoria. Só que nesse texto, quando ela foi visitar Salomão, ela ficou muito maravilhada, não apenas pela riqueza, mas pela excelência em tudo. Está escrito aqui, na organização, na mesa, está na Bíblia, nos seus servos, nos detalhes e também na adoração a Deus. Gente, isso aqui é muito profundo, eu chego a ficar até arrepiado aqui, de tão forte que é esse negócio, sabe? Porque isso aqui nos ensina que quando fazemos tudo com excelência para Deus, não apenas o honramos, mas também vamos impactar as pessoas ao nosso redor. Excelência quando brilha dentro de você, pode ser uma coisa simples que você esteja fazendo. Pode ser talvez você limpando a casa e varrendo a sua casa, ou você que trabalha de diarista limpando com excelência, tem algo diferente. Você faz algo diferente, isso é excelência.
Isso em qualquer área, desde as pequenas coisas a grandes coisas. Entendeu? Então já seja excelente. Faça o teu melhor. Dê o seu melhor, porque você vai se beneficiar disso também, obviamente. Entendeu? Agora, a excelência, minha gente, começa na sabedoria de Deus. Salomão pediu sabedoria. Ele não pediu riquezas. Salomão pediu sabedoria. Está escrito em 1 Reis 3, do 9 ao 12. Ele pediu sabedoria. E deu tudo. E Deus deu mais coisas para ele. Ou seja, a verdadeira excelência não vem do esforço humano, mas vem da sabedoria que vem do alto. Está escrito em Tiago 3, verso 17. Vamos fazer uma aplicação. Vamos direto à prática aqui. Antes de você buscar resultados extraordinários, você e eu, nós precisamos buscar a mente de Deus para agir de forma sábia em cada área da nossa vida. Eu faço isso todo dia. Senhor, me dê sabedoria, Senhor. Me dê sabedoria porque eu tenho que fazer hoje. Me dê sabedoria para fazer isso, aquilo, ou tudo que eu tiver que fazer hoje, Senhor. Me dê capacidade de sabedoria, discernimento espiritual. Isso é importante. Agora, a excelência, ela se revela nos detalhes. Nos detalhes, exatamente. Eu vi aqui que a rainha, ela observou não só o palácio, mas ela observou a comida organizada, ela observou o assentar dos oficiais, ela observou os trajes dos servos, ela observou o culto no templo. Ou seja, preste atenção nessa frase aqui que eu vou falar para você. A excelência não é luxo, mas cuidado, zelo e dedicação. Então, excelência não é luxo, é cuidado, zelo e dedicação. Vamos aplicar isso aqui? Colossenses 3, 23 diz o seguinte: fazer tudo como para o Senhor, desde o trabalho profissional até você servir a Deus no ministério que Deus tem te dado, e passando também pela vida familiar. Fazer com excelência. Está escrito, Colossenses 3, 23. Fazer tudo como para o Senhor, ou seja, para Deus. E excelência também, quando você faz com excelência, glorifica a Deus, impacta pessoas. Então, quando você está fazendo algo, se dedica àquilo. Mente dividida não prospera, casa dividida não vai para frente. Ou seja, se você está com a mente dividida, você está trabalhando numa área, mas pensando em outra, não vai dar certo, não vai ter excelência. Você tem que estar conectado com aquilo que você está fazendo, você tem que estar ligado. Você tem que estar conectado, você está em sintonia com aquilo que você está fazendo, porque vai gerar excelência. Agora, você faz uma coisa pensando em outra, alguma coisa vai sair errado. Não tem como ter excelência estando com a cabeça dividida em dois mundos, ou uma coisa ou outra. Interessante que a excelência, ela glorifica a Deus, ela vai impactar pessoas. O impacto aqui não foi apenas estético, a rainha glorificou a Deus pelo que viu. Está escrito, olha só, 1 Reis 10, o verso 9. Olha o que ela diz aqui. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado de ti, em ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei, para fazeres juízo e justiça. Olha, a rainha de Sabá reconheceu o Deus de Salomão, gente. Olha só, uma mulher estrangeira reconheceu não só o poderio, a beleza, mas a organização, a excelência. E ela disse, eu vou até ler de novo, é lindo isso aqui. Bendito seja o Senhor teu Deus, ela estava falando para Salomão, que teve agrado em ti para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre, por isso te estabeleceu rei para fazeres juízo e justiça. Então vamos aplicar isso aqui, gente. Quando servimos com excelência, mostramos quem é o Deus a quem pertencemos. Sua vida pode ser um testemunho silencioso de quem é Deus, através da forma como você serve, como você trabalha, como você vive. Pense nisso. Pense, reflita sobre esta palavra. Leia mais, 1 Reis capítulo 10, leia até o verso 13, você vai aprender muita coisa, Deus vai falar mais com você. E eu quero concluir da seguinte maneira. Excelência, gente, não é perfeição. Excelência é fazer o melhor com o que temos, o melhor com o que você tem. Pastor, eu só tenho isso, então faça o teu melhor com esse pouco que você tem.
Não espera ter coisas grandes para ser excelente. Já faça com excelência com o pouco que você tem. A mesma coisa quando você investe no nosso ministério, na obra de Deus. Faça, eu não tenho muito. Então, faça com excelência com o pouco que você tem, mas semeia. Não passa batido. Faça o teu melhor. Porque assim como a rainha de Sabá foi tocada pela excelência de Salomão, o mundo pode ser tocado pela forma como vivemos para Deus. E o desafio é o seguinte, minha gente. Viva de tal maneira que as pessoas vejam em você não apenas capacidade, mas a presença e a glória do Deus que você serve. E encerro dizendo o seguinte, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Que Deus te ilumine e que tenhamos um dia de excelência e vamos fazer o nosso melhor com excelência para Deus e naquilo que nós fazemos no nosso dia a dia também nos negócios, na empresa, na família e tudo mais. Que Deus nos abençoe e nos proteja e permitindo Deus, a gente volta amanhã. Lembrando que hoje é terça-feira e terça-feira às 21 horas eu faço uma live no canal do YouTube, de meia hora de orações ali no canal Agindo Deus Quem Impedirá no YouTube. Deus te abençoe e vamos que vamos! Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus Quem Impedirá, e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação, torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com.